Daniel, estou aqui no estúdio para conversar com o secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, ele que já está aqui na tela comigo. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje, secretário. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês todos. Em primeiro lugar, a gente quer falar dessa questão das privatizações e saber de que forma que o governo aqui do Rio Grande do Sul entende esse processo. Tem uma diretriz muito clara do governador Eduardo Leite, desde que ele estava na campanha eleitoral, em que ele acredita que o Estado precisa se modernizar. Ele, em diversas áreas, ele atua hoje de maneira direta, energia elétrica, gás natural, mineração, agora saneamento, e não precisaria ter ele essa incumbência, essa necessidade de fazer por conta própria. E sim, ele tem que fiscalizar, ele tem que regular, ele tem que controlar, mas pode ser a iniciativa privada conduzindo esse processo. Essa é a diretriz desde o início da gestão do governador Eduardo Leite, por isso que esse processo de privatizações, no nosso entender, moderniza o Estado, alavanca o desenvolvimento econômico e, especialmente, melhora a prestação de serviços públicos a toda a população. Mas em 2018, secretário, o governador comentou que privatizar as companhias não era o caminho, que dava para manter o Estado competitivo sem essas intervenções. Por que isso mudou? A realidade agora é outra? Desde a campanha ou da gestão anterior, já ainda do governador José Ivo Sartori, existia já essa intenção, essa visão de privatizar algumas companhias estaduais, que, no nosso entender, já não fazem mais sentido, não prestam um bom serviço, inclusive como o caso da CE, não conseguiam nem pagar os seus próprios impostos estaduais, que havia necessidade de modernizar. Então, CE, Sulgás e a CRM, acho que sempre desde a campanha eleitoral, os dois candidatos, o governador Eduardo Leite e o ex-governador José Ivo Sartori, que foram para o segundo turno, eles compactuavam com a mesma visão de privatizar essas três companhias. Agora, a Corsã, sim. A Corsã, houve uma promessa de campanha do governador Eduardo Leite, que ele já explicou, naquele momento, com aquela situação jurídica, quando não existia um novo marco de saneamento, ele acreditava que não era necessário privatizar a Corsã. Agora, com todo o seu custo, o seu ônus, que ele já, inclusive, justificou, ele mudou de opinião, porque entende, assim como nós entendemos, que o melhor caminho para a Corsã é, sim, abrir capital, é fazer a privatização para melhorar, mais uma vez, o reforço, melhorar a prestação de serviços à população. E esse processo de privatização da Corsã, em que pé que está? Esse processo é um processo que ainda está em muita discussão. O governo recém conseguiu aprovar, com a ajuda dos deputados estaduais na Assembleia, a retirada da necessidade de plebiscito. E, nesse momento, nós temos 3 projetos de lei na Assembleia Legislativa, então está sendo conversado com os deputados para verificar o que é possível melhorar, aprimorar do projeto, para aí sim poder ter um processo de privatização. Também nesse processo da Corsã, é importante frisar que existe a participação significativa dos municípios. A conversa com os prefeitos é fundamental para que a gente possa conduzir esse processo de privatização da melhor maneira possível, gerando, sim, lucro, gerando receita para o Estado a partir da privatização, mas especialmente permitindo que um parceiro privado, ao assumir a Corsã, possa investir os seus R$1 bilhão ao ano, nos próximos 10 anos, para universalizar tanto o fornecimento de água, mas especialmente a coleta de esgoto sanitário, que é o maior problema que o Estado enfrenta hoje em termos de saneamento. E a decisão para isso que realmente mais pesou para o governador é realmente o fato da má prestação do serviço, que é a realidade na maioria, se não em todos os municípios que hoje tem a estatal. Essa é a grande questão, A Corsã, ela hoje não consegue atender a grande parte dos municípios, sejam os municípios pequenos, sejam os médios, sejam os grandes. E daqui para frente, o Estado, as companhias de saneamento terão metas a serem atingidas. Em 10 anos, os estados terão que universalizar o seu fornecimento de água e especialmente, o acesso ao esgotamento sanitário. E a convicção do governo e de qualquer especialista que o Estado, com seus recursos próprios
e a Corsã, com a sua capacidade de investimento atual, não conseguirá atender essa meta. Portanto, a decisão do Estado, que é uma decisão que certamente será acompanhada de diversos outros estados, é abrir capital, é fazer a privatização da companhia, mantendo um percentual em poder do Estado e dos municípios, para que eles possam fazer uma melhor fiscalização dessa nova companhia, mas especialmente permitir que o serviço seja melhor a todos os gaúchos. Esse é o grande motivo pelo qual o Estado está hoje com essa visão de privatização da sua companhia de saneamento. Eu estou conversando aqui com o secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato. Secretário, no caso do Banrisul, o comportamento é outro. Por quê? No caso do Banrisul, o governo entende que ele precisa ter mais debate, né? Não houve, por exemplo, uma mudança da legislação nacional, como foi o caso do saneamento. A regra continua a mesma. Nós entendemos que o banco ainda tem sua função, porém o governador tem dito claramente, nesse momento o Banrisul não será privatizado. Essa é uma questão já definida nessa gestão. Agora, no futuro, nós temos certeza que esse debate terá que ocorrer, né? Não só por causa do Banrisul, por ser público, mas os bancos tradicionais eles estão cada vez mais sendo competindo com novas empresas, novas financeiras. Existem as fintechs, o Open Banking, o Pix, novas ferramentas de gestão financeira que certamente forçarão os bancos tradicionais a terem que se reinventar. E o Banrisul não vai ser diferente disso, porém, como já dito pelo governador, nós afirmamos, nesse momento ele continuará sendo um banco público e estatal, e esse debate certamente ocorrerá aí no futuro próximo. Faz parte da lista a Procergs. E esse caso, como que está? A Procergs também não terá nenhum movimento de privatização nesse governo. A questão da Procergs é um pouco diferente. Ela não é uma empresa que tem um valor de mercado, que possa gerar mais receita, ou que possa eventualmente solucionar um gargalo de falta de investimento. Ela é uma empresa criada na década de 70 que, na esteira da criação de uma série de empresas públicas de informática, né, de tecnologia da informação, que a gente acredita que no futuro também terá que ser rediscutido. Mas, nesse caso, não com o objetivo aí de gerar receita ou por falta de investimento. Simplesmente porque uma empresa estatal, com as suas amarras de legislação, como concurso público, licitação, ela não consegue atender de maneira tão satisfatória a população e o governo como uma empresa privada. Mas, como falei, esse não é um debate que vai acontecer nessa gestão, talvez as próximas gestões e aí a eleição do ano que vem, quem sabe, seja um objeto de debate, não só a Procergs, como também o Banrisul. Questão das rodovias, né? Mais precisamente a RSC 287. O processo ele já foi realizado, nós inclusive aqui no NT Sul entrevistamos o diretor da Rota Santa Maria. Como que o governo do Rio Grande do Sul pretende aí acompanhar essas obras? Esse é um ponto fundamental, né? O processo que nós consideramos muito exitoso, o processo de concessão da 287, né? Porque nós tivemos uma tarifa bem menor do que aquela prevista inicialmente, com todos os investimentos, as duplicações que ocorrerão na rodovia, né? Nós tivemos a sorte e competência de ter um parceiro como uma empresa grande como a SACIR, né? Que é a empresa espanhola que ganhou esse leilão. E o nosso principal papel agora é realmente, como tu falaste, é a fiscalização, é a regulação, é o controle para que essas obras efetivamente ocorram. A relação com a empresa é a melhor possível, nós temos altas expectativas com relação aos investimentos que ocorrerão na rodovia, mas é claro, temos sim que estar atentos para que nesse novo ciclo de concessões rodoviárias, o Estado do Rio Grande do Sul realmente possa ter rodovias seguras, adequadas e com um valor de tarifa que a gente considera modesto perto dos investimentos que nós teremos. Então, esse é o nosso grande papel e a gente conta também com todos que aí transitam diariamente na rodovia, que é fiscalizar para que as obras realmente aconteçam. Falando dessa questão das tarifas dos pedágios, até para ter melhor transparência aí com usuários, com motoristas do Rio Grande do Sul,
Isso fica determinado em contrato? Tem um valor que não pode subir mais que o mesmo, tem que acompanhar a inflação? Como que funciona? Porque daqui a pouco, como você falou, né, ficou bem abaixo do mercado, bem abaixo do previsto, mas dá 1, 2 anos e vai lá para as alturas. Vocês têm como, o governo do estado tem como controlar isso? No contrato da concessão existe um limitador. A tarifa não pode subir mais do que a inflação a cada 12 meses, ou seja, a cada ano, desde a assinatura do contrato, que ocorreu agora recentemente no mês de julho, ele não pode subir mais que o IPCA, que é a inflação, aquela que é mais comum, que todo mundo conhece, a cada 12 meses. Então, sempre a cada julho, né, julho do ano que vem é corrigida pela inflação e assim sucessivamente durante os próximos 30 anos. Está previsto em contrato, os governos, né, futuros farão a fiscalização disso, assim como a Agerex, que é a nossa agência reguladora, que também fiscaliza para que o valor da tarifa não suba mais do que a inflação a cada 12 meses. Entendido, muito bem esclarecido. Secretário, eu agradeço a tua participação aqui no NT Sul. Muito obrigada por ter atendido, respondido aí as minhas perguntas e também ter tirado muitas dúvidas dos telespectadores. Sempre à disposição aqui e a gente acredita muito que essa pauta de privatizações e concessões vai alavancar aí o desenvolvimento econômico e social do Estado. Agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. Tá bom, então conversou comigo o secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato Daniel. Eu volto com você.